Olá, paz do Senhor. Eu sou o diácono Oscar e hoje nós iremos estudar a lição de número 9 da nossa revista, o Decálogo, a Ética do Sinai. O tema da nossa lição é o respeito pela propriedade alheia. Os objetivos da nossa lição é entender que Deus assegura todos os direitos de propriedade, compreender que todo roubo é condenado por Deus e que não há roubo sem punições, concluir que o roubo é impulsionado pela avareza do coração do homem. Vamos ler Salmos, capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, todas as coisas, elas advêm de Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. Eu e você fomos criados por Deus. O ambiente em que nós estamos, a terra, foi criada por Deus. Então, todas as coisas é permitida por Deus. Esta lição, ela vai tratar a respeito sobre roubos e furto. A respeito do 8º mandamento, que é não furtarás. O nosso tópico 1 fala sobre os direitos de propriedade no Antigo Testamento. Esses direitos que é destituído por Deus. E, através de Moisés, foi instituído leis sobre esses direitos no Antigo Testamento. No tópico 1.1, fala sobre a dignidade de possuir. O homem tem o direito de desfrutar daquilo do que lhe pertence, do fruto do trabalho, heranças ou presentes. No nosso tópico 1.2, o direito à propriedade. A passagem que assegura este direito está em Êxodo capítulo 22, o nosso texto bíblico base da nossa lição. É assegurado o direito absoluto de posse, sendo estabelecido que cada indivíduo trabalhe para conseguir sua possessão de maneira honesta. Amém? Deus, ele instituiu a propriedade através do fruto do trabalho. Tudo que nós conquistamos, seja ela material ou financeira, Deus, ele se alegra quando nós adquirimos de forma honesta, através do nosso trabalho. Seja ela também uma herança ou presentes dado a nós. Deus, ele assegura todos estes bens em propriedade. O nosso tópico 1.3, o rebanho dos amalequitas fica com Saul. Este tópico, ele fala sobre a desobediência de Saul, em que ele não destruiu os amalequitas, que era inimigo do povo de Deus. A ordem seria para conquistar os amalequitas e que os seus bens materiais fossem destruídos. Deus, ele restituiria tudo aquilo que Israel necessitasse, seja financeiro ou material. Só que Saul fez diferente por sua vez. No nosso tópico 1.4, a gente tem 3 exemplos de roubo. O roubo de Raquel, o roubo de Mica e o roubo de Acã. O roubo de Raquel foi de levar os ídolos de seu pai junto com Jacó. Deus ordenou para Jacó que saísse da parentela do sogro dele e fosse para a parentela da sua família. E Raquel, ela se sentiu no direito de ter algo de herança de seu pai. E então ela roubou os ídolos do seu pai. Mica roubou 1.100 pratas de sua mãe. Acã roubou uma capa babilônica. Todas essas atitudes foram reprovadas por Deus. No caso de Acã, a consequência foi a sua morte. No nosso tópico 1.5, a gente tem um outro exemplo de roubo, mas este tópico ele vai tratar de uma advertência aos comerciantes. Todo aquele comerciante que age com pesos e medidas injustas, com valores altos e taxas, essa atitude é reprovada por Deus também, porque ele está roubando aquilo que não é dele, ele está roubando algo que outra pessoa não poderia
pagar aquele preço. Então, ele está roubando uma espécie de furto involuntário que ele está praticando. Vamos ler Provérbios capítulo 11 e versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Todo aquele que pratica injustiça é abominável diante dos olhos do Senhor. E aquele que pratica justiça, que faz as coisas de forma certa, o Senhor tem prazer nele. No nosso tópico 1.6, fala a respeito do sequestro. O sequestro, ele é um roubo também, mas ele não é um roubo material. Ele é um dano em relação ao caráter daquela pessoa que está sendo roubada. Né? O sequestro, ele é o roubo, a captação de alguém. Temos exemplo na Bíblia sobre pessoas que eram roubadas para serem escravas. O exemplo mais conhecido que temos na Bíblia foi o exemplo de José, que foi vendido por seus irmãos para ser escravo. Vamos ler Êxodo capítulo 21, versículo 16. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente não será morto. Essa prática também é uma prática reprovada por Deus, que é algo meio que incomum nos nossos dias de hoje. Se algo desse tipo esteja acontecendo e que eu e você esteja ciente, que nós venhamos recorrer às nossas autoridades, às nossas leis aqui na terra, e para que eles venham tomar providência. As leis do homem, ela proíbe este tipo de coisas, e Deus também reprova na sua palavra esse tipo de atitude. No nosso tópico 2 da nossa revista, vai falar dos exemplos de furtos no Novo Testamento. No nosso tópico 2.1, nós vamos ver exemplos de ladrão, de roubo, no discurso de Jesus. No Novo Testamento, Jesus ele dá este exemplo de roubo, mas de forma simbólica, para que nós venhamos entender qual seria a sua mensagem, o que Jesus estava querendo dizer a respeito de um roubo, a respeito de um furto. Jesus ressaltou o perigo de uma casa ser roubada, caso o pai de família não se previna, trancando-a para que não seja assaltada. Jesus usou este exemplo de ladrão em relação à sua vinda, à sua volta, que será em um momento em que muitos não estarão esperando. Será um momento em que muitos estarão distraídos. E assim como o ladrão que entra na casa, que está desprevenida, em aquela casa que não tem ninguém ali para vê-lo, assim Jesus ele usa este exemplo, essa analogia, em que ele virá como um ladrão e virá buscar a sua igreja, a noiva, a sua noiva. No nosso tópico 2.2, fala também a respeito da figura do ladrão no Novo Testamento. No nosso cotidiano, nos nossos dias atuais, nós não estamos isentos de que isso aconteça, até nós mesmos fazemos. O impulso para roubar pode atingir pessoas normais, tendo o início desencadeado nos pequenos gestos, seja pegar uma caneta emprestada e não devolvê-la, isso é um roubo, porque a caneta não é minha, então eu tenho que devolvê-la. Ficar com um troco a mais, seja indo para a padaria, indo para o supermercado, aquela pessoa te deu um troco a mais e eu entendi que ela passou aquele troco a mais e eu não devolver, eu estou roubando, eu estou tirando aquele dinheiro que não é meu. Pedir dinheiro emprestado e não devolver ao seu credor. Hoje em dia é comum nós pedirmos dinheiro emprestado para em um outro momento nós pagarmos. Mas a partir do momento em que eu peço e não pago aquela quantia e não devolvo, eu também estou roubando daquela pessoa aquele dinheiro que foi creditado a mim. No nosso tópico 3, nós vamos tratar de questões relacionadas ao nosso tempo, ao nosso cotidiano. No nosso tópico 3.1, ele vai falar sobre a sonegação de impostos. A partir do momento em que eu sonego impostos, eu estou roubando aos líderes, às instituições, aos líderes instituídos por Deus.
porque Deus estabeleceu as nossas lideranças terrenas. Assim como nós devemos obedecer a Deus, que é o nosso líder maior, nós devemos obedecer, honrar as leis aqui na terra. O nosso tópico 3.2, ele vai falar sobre a avareza. O que é avareza? A avareza é todo o apego excessivo ao dinheiro e às riquezas. Jesus, ele não proibiu nós termos bens materiais, nós sermos bem-sucedidos e até mesmo ricos. O que Deus não concorda, o que Deus reprova, é nós termos o nosso coração, termos o nosso apego ao dinheiro. Vamos ler Eclesiastes capítulo 8, versículo 15. Então louvei eu a alegria, porquanto o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Este versículo em Eclesiastes vem assegurar que Deus, ele assegura o homem quando ele desfruta daquilo que é dele, né? Deus, ele assegura na sua palavra que é lícito o homem desfrutar daquilo que é seu, daquilo que é fruto do seu trabalho. Nós devemos ter um coração doador. Nós estamos falando sobre a avareza, que nós não devemos ter o nosso coração apegado às coisas financeiras. Deus, ele nos abençoa à medida do nosso esforço, à medida do nosso trabalho. Mas Deus, ele nos abençoa também para que nós venhamos ter um coração doador, para que nós venhamos abençoar aqueles que necessitam, aqueles que estão necessitados. Pois o Senhor se alegra quando nós vemos o nosso irmão e ajudamos, né? O verdadeiro evangelho de Cristo é ajudar os órfãos e as viúvas. Isso não está isento nos nossos dias atuais, em nós ajudarmos aquele que esteja necessitado e ao nosso irmão que está do nosso lado. Vamos ler a conclusão da nossa lição para que nós venhamos compreender aquilo que foi falado, aquilo que nós estamos estudando. A quebra do 8º mandamento, não furtarás, é uma possibilidade que está muito próxima de qualquer um de nós. Trata-se de um pecado que tão de perto nos rodeia. Jesus disse que quem é fiel no mínimo também o é no muito. Que neste momento esta lição possa ter aguçado o seu entendimento e que você possa compreender que o 8º mandamento é algo que Deus instituiu até nos dias de hoje. Que nós venhamos entender que Deus, ele se alegra quando nós adquirimos as coisas através do nosso trabalho e do nosso esforço. Quando Deus fala, não furtarás e não roubar, é porque o Senhor, ele nos ajudará e nos abençoará a conquistar aquilo que nós estamos buscando de forma honesta. Fique na paz do Senhor Jesus.